Olá, alunos, tudo bem? A Prof está aqui fazendo esse videozinho para falar sobre a nossa aula 5, que vai do período do dia 12 de abril a 23 de abril. Então, nesse período, vocês também têm várias atividades, e nessas atividades a Prof colocou links de vídeos que vocês precisarão assistir, que são bem importantes, tá? Então, a Prof quer comentar um pouquinho sobre eles, além das explicações que vocês também já têm lá no plano de aula impresso de vocês. A Prof, na verdade, quer falar um pouquinho da primeira atividade, que é a atividade 1. Vocês têm um link de um vídeo sobre o descobrimento do Brasil, do dia 22 de abril, que a gente comemora. A gente comemora no dia 22 de abril o descobrimento do Brasil porque os portugueses que moravam lá em Portugal vieram viajando pelo mar de navio, de barcos, chamados caravelas, esses barcos, e eles vieram em busca de novas terras e a caminho das Índias. Mas no meio desse caminho eles encontraram o Brasil, né? Avistaram a terra, essa terra que foi chamada de Vera Cruz e depois foi chamada mais adiante de Brasil. Aqui eles encontraram uma natureza muito linda, muitos animais, muitas cachoeiras, mas também eles encontraram os índios que já moravam aqui, que tinham uma cultura diferente da deles da cidade, que moravam na floresta, que caçavam, que pescavam e faziam tantas outras coisas diferentes. Então eles aprenderam as culturas dos índios e também eles ensinaram da cultura deles para os índios. Então a Prof quis falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil, porque vocês têm um videozinho para assistir sobre o descobrimento do Brasil, tá? Certo? Na atividade 2, vocês têm um videozinho sobre o Dia do Índio. No mês de abril a gente comemora o Dia do Índio. E os índios também foram de suma importância para a nossa cultura, para a nossa história, né? A gente viu que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já moravam aqui. Então, os índios moravam em tribos. Ainda existem no nosso Brasil algumas tribos de índios na floresta amazônica. Então, ainda existem índios no nosso país que moram na floresta. Então, a cultura deles ainda é muito importante. Então, eles caçavam, eles pescavam, eles tomavam banho nos rios, eles dançavam, eles faziam artesanato. E muito do que a gente faz hoje tem a ver com o modo de viver, às vezes, dos índios da época. A cultura, a comida, né? Então, é muito importante essa data também, porque eles eram os primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. A Prof, na atividade 5, quer falar sobre uma outra data importante. Esse mês de abril tem várias datas importantes comemorativas, que é o dia de Tiradentes, que na verdade o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Depois ele foi colocado o nome de Tiradentes, porque ele acabou trabalhando como um dentista, né? Tirando os dentes, e ficou bem conhecido e tal, trabalhou nesse ofício, por isso que era chamado de Tiradentes. Então, na verdade, o Tiradentes viu que os portugueses estavam explorando muito o nosso país, né, o Brasil, e ele era um mineiro que morava em Minas, e ele queria ajudar o nosso país a se libertar de Portugal, porque Portugal começou a dominar o nosso país, né, explorar os produtos, as coisas, tirar os produtos, explorar os produtos daqui do nosso país, e só que cobrava uns impostos muito, muito caros. Então ele fez parte de um movimento, o Tiradentes, que queria que o Brasil ficasse desligado de Portugal, não tivesse mais a ligação com Portugal. Então, o que aconteceu? Tiradentes, a gente vai ver no fim da história o que aconteceu com Tiradentes no final. Então, por isso que é bem importante a história de Tiradentes, porque também está ligada com a história do nosso Brasil, certo? A Prof quer falar um pouquinho sobre a atividade 6. A atividade 6, vocês têm um vídeo que fala sobre a história do Monteiro Lobato. Por que vocês vão assistir esse vídeo? Porque a gente vai trabalhar o Dia Nacional do Livro Infantil.
que muito da nossa literatura infantil, os livros infantis, as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foram construídas por Monteiro Lobato. E ele tem uma importância muito grande nos escritos das histórias infantis e também de alguns adultos. Então, nesse vídeo, vocês vão ver a história dele, quem era ele, como ele viveu, né, os livros que ele fez, as histórias que ele construiu. Muitas a gente já conhece, né, do Sítio do Pica-Pau, os personagens. Então, vocês vão assistir o vídeo porque é bem importante, certo? Na atividade 7, vocês têm uma revisão, na verdade é um videozinho de revisão, que fala um pouquinho, né, da adição, que também é chamada de soma, né, e a soma tá ligada à ideia de juntar, né, eu posso juntar 1, 2, 3 quantidades ou mais, né, e assim por diante. E que para mim, e que o sinal também que indica a operação da adição é o sinal de mais. Então, na verdade, é só uma revisão, porque vocês já viram ano passado, tá? É só uma revisão. E na atividade 8, a prof programou 2 jogos bem legais. Na atividade 8, vocês não é só para assistir. Na atividade 8, vocês vão jogar. São atividades bem importantes de alfabetização, de português, são joguinhos que vocês vão jogar. E também tem o joguinho de matemática, isso na atividade 8. Você tem um joguinho de português e um joguinho de matemática para jogar. Bem legal, que vai estar ajudando vocês já fixar conteúdo, lembrar de algumas coisas que são bem importantes, tanto de português quanto de matemática. Certo? A prof deixa um beijo bem grande para vocês. E a prof espera que vocês assistam, porque eu fiz esse vídeo com muito amor, muito carinho para todos vocês, para que vocês possam compreender e assistir esses links dessas aulas do dia 12 de abril a 23 de abril, nossa aula 5. Certo? E até a próxima quinzena. Beijo grande para todos vocês.